Sejam bem-vindos então, essa é a nossa live número 208, vamos para a nossa segunda live do dia, nossa live noturna. Troquei um pouco o ambiente aqui hoje, vamos ver que o de ontem parecia que estava um pouco abafado ali, estava com eco, vamos ver se esse aqui dá uma melhorada. Então vamos falar hoje, eu vou dar uma sequência um pouquinho no final do tema que eu fiz na live 207 de hoje de manhã, que é para falar um pouco dessa coisa que a gente vê muito por aí, da falta de autenticidade, né? Esse é um tema bastante presente, principalmente aqui nas redes sociais, né? Que lugarzinho para falta de autenticidade, que eu nunca vi ambiente com mais falta de autenticidade, com mais gente fake do que esse ambiente aqui chamado rede social. Hoje eu terminei a live falando, a ideia da live era para falar um pouco sobre a questão do amor genuíno, né? Da questão das pessoas que acabam se relacionando, sempre olhando para o próprio umbigo e deixando de entender qual é o ambiente, o estado genuíno mesmo do amor próprio de se relacionar com uma pessoa, né? E aí no fim da live eu estava falando, grande Jana Martins, presente na área aí pela primeira vez, seja muito bem-vinda, minha amiga. Então a gente estava falando um pouco sobre isso, né? Dessa falta de autenticidade muitas vezes para que a gente possa ter esse verdadeiro amor genuíno de se relacionar com outra pessoa, né? E aí eu estava citando inclusive alguns tipos de profissão que as pessoas depois que se tornam profissionais daquela área parece que elas se transformam num robô, numa máquina, elas não são mais humanos, né? Então é o médico que vai lá falar com o paciente, aí ele fica falando do ventríloco, do não sei mais o que, dos termos técnicos, aí o advogado que vai lá para conversar, para orientar um cliente, ele usa termos técnicos e a pessoa que está ali recebendo não entende nada, né? Parece que é uma enrolação. Essas coisas de reunião de empresa que a gente vê muito por aí também nesses jargões, os linguajares, né? Vamos fazer um business plan. Parece que a pessoa tá vivendo nos Estados Unidos, né? Ou na Inglaterra, ela não está vivendo aqui no Brasil. E isso faz com que as pessoas vão perdendo a sua originalidade, a sua autenticidade, né? Dias atrás eu fui fazer um treinamento numa empresa e aí lá a gente conversava desde pessoas que estão lá em cargos lá administrativos, fazendo gestão, até com o pessoal que trabalha ali no operacional, no chão de fábrica. Imagina eu chegando lá para essa galera e falando, não pessoal, nós temos que cuidar do nosso business plan. O pessoal vai me mandar lá para puta do que pariu, né? Porque, eu tenho que falar a linguagem das pessoas, né? Então é isso que eu me proponho a vir fazer aqui, falar a linguagem verdadeira mesmo do ser humano, do nosso cotidiano, para que eu crie essa conexão com as pessoas, né? Olhar no olho, entender que eu tô falando verdadeiramente com uma pessoa, não com uma máquina, né? Então, a gente só vai conseguir entender verdadeiramente a demanda do outro, a necessidade do outro, que o outro tá passando realmente, quando a gente consegue se colocar nessa autenticidade, de não querer ficar fazendo pose. No fim das contas, essa falta de autenticidade, essa agenda fake que a gente vê por aí, é porque a boa parte das pessoas estão querendo ficar fazendo pose. Aí elas não se relacionam mais pessoa com pessoa. Aí tu está se relacionando com um símbolo, com uma autoimagem, né? E a coisa fake, ela não tem mais lugar. Dias atrás eu postei um stories aqui, acho que foi no domingo, se eu não me engano, falando um pouco dessas lives em dobro que eu estou fazendo agora, né? Durante 50 dias eu estou fazendo live em dobro. Aí a pessoa foi lá e respondeu assim para mim, né? Ela colocou lá na caixinha de perguntas que eu tinha aberto. Lives em dobro, tu vai acabar enjoando a audiência, isso não dá engajamento, o negócio é fazer vídeo curto e gravado. Daí, óbvio, né? Falei um pouco sobre isso numa outra live que era voltada para um outro tema, né? Que é aquela coisa do mapa não é território. A pessoa está se comunicando contigo sem olhar para o teu objetivo. Ela acha que o teu objetivo é o mesmo dela. No caso dela ali era engajamento, era, sei lá, a audiência, palavras que eu nem utilizo aqui. E ela não sabe qual é o meu objetivo aqui na rede social ao fazer lives, né? Que eu já comentei algumas vezes, né? Que é o aumento de repertório para que eu quebrasse essa barreira que eu tinha de poder falar em público ao vivo. E aí eu peguei e respondi lá, né, de uma forma às vezes um pouco sarcástica que eu uso, né, um pouco dessa linguagem lá nos meus stories. Aí eu escrevi o seguinte, botei a foto do Faustão e falei, né, já dizia o filósofo Faustão, quem sabe faz ao vivo, né? E aí eu ainda comentei embaixo, vídeo curto e gravado na era da inteligência artificial e do teleprompter é para os fracos, né? Então o que eu estava querendo dizer com isso? Eu estava querendo diminuir a pessoa ou quem faz isso, eu não tenho nada contra, só que foi uma forma de dizer isso, né? Poxa, é muito fácil hoje fazer esses vídeos gravados, vídeos legendados, vídeos ali curtos, porque tu tem todo um arsenal de artificialidade que vai te ajudar.
Eu resolvi colocar minha cara a tapa aqui no ao vivo justamente porque eu busco essa autenticidade. Vai ser o mesmo caminho para todo mundo? Não, o meu desafio no momento é esse. Mas também isso tem a ver com essa busca dessa autenticidade, porque aqui não tem como tu ficar 200 dias, que nem eu já estou mais de 200 dias vindo aqui ao vivo, e tu ser uma mentira, cara, não tem como. Então isso vale para aquilo que a gente está querendo fazer e isso vale também para aquilo que a gente está comprando, né? Porque muitas vezes a gente é o comprador de mentiras, né? Na internet quem nunca aqui olhou para a pessoa, viu aquela vida perfeita, achou que aquela pessoa ia te ajudar, aí tu foi lá e investiu e a pessoa não tinha nada para te ajudar, ela era um fake, né? Ela vinha ali contar mentiras, era um verdadeiro fariseu hipócrita, né? Como eu falo, ele não colocava o verdadeiro coração nas coisas que ele faz, né? Então, por isso que a gente precisa ter esse cuidado, né? Então, quando a gente começa a viver, né, nesse mundo fake, né? Hoje em dia não tem mais espaço para isso. Hoje em dia, se o jornalismo, né, sei lá, se a Folha, a Globo News vai lá e fala uma coisa, a gente está olhando para a realidade e a gente consegue dizer, poxa, eu acho que não é muito bem assim, né? A gente tem acesso também às informações e consegue comparar para dizer, poxa, isso aqui é fake, isso aqui não é uma verdade, isso aqui simplesmente de repente é a opinião da pessoa, ou a preferência, ou a empatia, ou aquilo que ela acaba simpatizando mais, né? Então, dias atrás teve um caso bem grave que aconteceu no meio ali do que o pessoal fala, né, a bolha católica, né, que eu detesto esse termo também, né, apesar de ser católico, eu não gosto desses jargões. Existe também um outro jargão, assim, que é totalmente artificial, né, aí o pessoal falando lá do cara lá, que era o influencer com 500 mil de seguidores lá, e aí ele ajudava as pessoas a se livrarem de vícios de pornografia e masturbação. Aí o pessoal lá, um monte de seguidores, o cara vendendo curso, vendendo isso e aquilo, aí dias atrás foram lá e descobriram que o cara estava assediando as pacientes dele, né? Então veja, isso também, quando a gente acaba comprando a vida perfeita da internet, dessas pessoas, que a gente acaba muitas vezes se envolvendo e não vai a fundo ver realmente quem a pessoa é, a gente não conhece, a pessoa só está ali gravando um vídeo e te entregando, aí ela se aproveita muitas vezes da vulnerabilidade das pessoas, porque muitas vezes a gente acaba acreditando nessas besteiras que se falam, né? Nessas gravações, nessas coisas que não chegam, né, de verdade no nosso coração, né? Nessas coisas que muitas vezes são ali artificiais e aí ficam te impressionando e aí tu acaba entrando nessa furada muitas vezes, né? Eu tô dizendo que, poxa, o cara de repente em algum momento da vida dele, ele não tinha uma boa intenção, pode ser que no começo ele tinha, né? Mas ele acabou se perdendo. O problema é que às vezes a gente acaba ficando muito vulnerável, entregando, né, toda a confiança numa pessoa porque ela simplesmente parece ter uma autoridade na internet, né? Eu olho ali para o número de seguidores do cara, esse aqui tem 500 mil de seguidores, então significa que ele é uma autoridade no que ele faz. Olha, gente, pode ser que seja uma ondinha, mas de verdade, o dia que eu ficar precisando, né? Poxa, eu vou precisar me sujeitar a comprar seguidores, né? Para mostrar para as pessoas que eu tenho uma autoridade no que eu faço. Poxa, então eu acho que nada faz sentido mais, né? Nada faz sentido. Então a gente vai vender aqui uma vida de mentira para as pessoas. Então, quando a gente consegue se colocar nesse lugar de autenticidade do qual eu falo, quer vir aqui realmente falar aquilo que está no nosso coração, desprendido totalmente, né, do agrado de todos, né? Porque é loucura querer agradar todo mundo, é óbvio, quando você postar alguma coisa que vai ser o teu posicionamento, vão ter pessoas que vão embora, vão ter pessoas que não vão gostar daquilo que tu fala, assim como vão ter pessoas que têm os mesmos valores, que têm os mesmos princípios, que vão acabar se aproximando de ti. Isso é muito natural. Agora, quando eu quero a qualquer custo a fama, quando eu quero a qualquer custo o engajamento, aí eu começo a viver essa vida fake da qual eu estava falando. Só que saiba, essa vida fake, ela não tem, a pessoa não consegue ter energia para manter isso por muito tempo, né? A pessoa não consegue viver numa falsidade durante muito tempo, né? Então imagina se eu ficasse aqui vindo aqui para vocês, né? Quem me conhece sabe que eu não gosto de ir por esse rumo, né? Eu até inclusive critico esse rumo, mas imagina se eu viesse aqui hoje para vocês, porque é uma coisa que engaja, e eu viesse aqui dizer para vocês, vamos lá pessoal, vai dar tudo certo, vamos buscar o sucesso, né? Que tudo que tu quiser tu vai conseguir. Eu não iria conseguir manter isso por muito tempo, porque não é isso que eu acredito, apesar de saber que a grande massa muitas vezes está buscando isso, as promessas fáceis,
a vida aquela que tu prospera em um mês. Então, a gente tem que ter esse cuidado para se proteger dessas promessas falsas e para que a gente não vire também, no fim das contas, esse fariseu hipócrita que fica fazendo promessas falsas para as pessoas, né? Porque no fim das contas, o que eu acredito de fato é que os autênticos, eles sempre vencem. Vencem por quê? Vencem porque eles de repente vão chegar no maior número de pessoas? Não, eles vencem porque eles conseguem ter constância. A pessoa que está de fato com o coração posto numa verdade, ela tem um desprendimento dessas métricas. Imagina vocês se eu ficasse aqui vendo, poxa, mas não tem 1000 pessoas aqui me assistindo, né? Poxa, é óbvio que lá na 15ª live eu já teria parado, porque a minha busca era essa. Agora, quando a gente tem uma autenticidade de vir realmente, seja aqui na rede social, que é o exemplo que eu estou tomando aqui como base, né? Ou seja, na nossa própria vida, no nosso dia a dia, e a gente vive uma verdade que está no nosso coração, a gente consegue ter constância para fazer aquilo tudo, né? A gente não está ali de treta, a gente não está ali querendo, por exemplo, postar um stories ali de estar indo fazer uma atividade física pelo número 200, né? Sei lá, 200 de 2000, como eu apresento lá. Eu não conseguiria manter isso por muito tempo se isso não fosse uma verdade, se isso fosse somente uma busca por aplausos, né? E aí a gente pode sair por aí e ver exemplos que às vezes são muito mais graves, né? Sei lá, tem gente hoje fazendo pose até mesmo na vida espiritual, né? Então a pessoa está lá, ela não está querendo de fato seguir uma vida espiritual, ela está querendo ficar bem com um determinado grupo social. E a gente vê muito isso aí acontecendo também, né? Então, o autêntico, né, que saiba, né, também é importante saber, o autêntico não é ficar sendo uma pessoa, só porque eu sou uma pessoa enérgica, eu preciso ser uma pessoa expansiva, né? Às vezes a autenticidade da pessoa é, de repente, ser um pouco mais introspectiva, falar de forma mais calma, né? Mas o autêntico, ele precisa sempre, todas as vezes, olhar para a realidade, olhar para a verdade, olhar para aquilo que está acontecendo, né? Para aquilo que realmente, e articular essa realidade com aquilo que está no coração dele, para que ele possa expor, para que ele possa realmente levar a sua mensagem um pouco mais adiante, né? Então, veja, outra coisa também, né, que é para a gente falar, para a gente finalizar esse tema sobre a autenticidade, né? Às vezes as pessoas confundem uma certa coisa que se chama a imitação, né? Então veja, imagina vocês, se eu quisesse vir aqui também falar que tudo aquilo que eu venho aqui falar para vocês, que todo o conteúdo que eu venho aqui compartilhar com vocês foi algo criado por mim. É óbvio que eu estaria fazendo uma grande fake news, né? Eu estaria fazendo uma grande mentira. Tudo que eu venho aqui e compartilho são coisas que eu já estudei, que eu apliquei na minha vida e que eu vi que faz sentido, mas óbvio que em algum momento eu aprendi com alguma pessoa, né? Então, em algumas coisas eu aprendi boa parte com uma determinada pessoa ou com uma determinada empresa e assim por diante. Então, é óbvio que, de certa forma, as pessoas que são as minhas referências, eu estou vindo aqui, de um certo modo, imitá-las, mas não imitá-las perdendo a minha autenticidade. É pegando, né, aquele centro da personalidade daquela pessoa e integrando também na minha personalidade, né? Mas como um movimento consciente, né? O que a gente vê muitas vezes quando a pessoa faz isso, as pessoas estão lá dizendo, poxa, né, tu tá fazendo uma imitação, tu tá imitando fulano, tu tá copiando algo do tipo. Só que o que a maioria não percebe é que a grande massa, ou seja, aqueles que não estão dispostos a muitas vezes imitar, entre muitas aspas, ou copiar as pessoas que realmente estão fazendo algo que faz sentido, são aquelas que são a verdadeira imitação. Por quê? O que é imitação? Imitação é quando tu faz aquilo que todo mundo está fazendo, né? Aquilo que a maioria das pessoas estão fazendo, ou seja, a maioria das pessoas estão lá fofocando, a maioria das pessoas estão lá cuidando da vida dos outros, a maioria das pessoas está lá rodando o feed do Instagram o dia inteiro, se distraindo, né? Não está focando naquilo que mais importa. Isso sim, parece, né, que ao fazer isso tu não está imitando alguém, mas na verdade tu está sendo igual a todos. Isso também não é ser autêntico, isso é viver numa inconsciência que vai te levando para um lado, para o outro, do qual seria muito melhor então tu escolher uma personalidade da qual
tu olha ali realmente uma personalidade, quando eu falo, entenda, não tem nada a ver com fama, né? Uma pessoa que tem a personalidade que tu admira, e aí tu consegue, seria muito melhor se tu tivesse realmente inspirado naquela pessoa e trazendo de repente o comportamento e o jeito de ser daquela pessoa para integrar na tua personalidade, juntando com a tua essência, e aí tu de repente estaria se diferenciando da grande massa que não está fazendo nada e que está sendo todo mundo igual, né? Então entenda também que essa parte também a gente precisa conseguir não confundir, né? Às vezes é muito melhor tu encontrar alguém que te inspira, alguém que realmente está ali vivendo uma verdade que tu gostaria de estar, que aquilo ali também estivesse presente na tua vida, e tu começar a, de certa forma, copiar aquela pessoa no sentido de ter os mesmos hábitos, os mesmos comportamentos, para que a tua vida também vá se transformando, do que muitas vezes tu ficar ali só criticando, só no sofá, sem fazer nada, com preguiça, com soberba, apontando o dedo, falando que as pessoas estão imitando, mas na verdade é tu que está sendo cópia de todo mundo, né? Porque tu está sendo igual a todos, né? Igual nesse sentido banal que eu estava falando aqui, né? Então, essa foi a live da autenticidade, para a gente poder fechar esse tema. Espero que vocês tenham gostado. Amanhã a gente volta aqui na parte da manhã para a nossa live número 209. Essa foi a nossa live 208, nossa live noturna da quarta-feira. Então é isso, pessoal. Agradecimento a todos que estiveram aqui presentes. Fiquem com Deus e até amanhã. Tchau, tchau.